E nós vamos fazer contato com a presidenta do Centro Brasileiro de Estudos da Saúde, médica, sanitarista, pesquisadora da Fiocruz, Lúcia Souto. Bom dia, Lúcia. Bom dia! Lúcia, ontem foram divulgados os novos números relativos à pandemia da Covid-19. O Brasil teve, no período de 24 horas, 364 novas mortes pela doença, chegando a 146.375 óbitos. Queria que você falasse a respeito do panorama atual da pandemia no Brasil e também da perspectiva em relação à vacina, né? Já que a Anvisa recebeu dados iniciais para análise da vacina contra a Covid-19 em desenvolvimento pela empresa chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan. Olha, primeiro, esse panorama da Covid no Brasil está apresentando, por exemplo, uma redução de casos, mas num patamar muito elevado. O que significa isso, né? Nós, estando num patamar muito elevado, nós já estamos observando, por exemplo, nos últimos dias, um aumento de atendimentos em vários hospitais, inclusive da rede privada, que pode ser consequência dessa liberação, que as pessoas cansadas de ficar da quarentena, no isolamento social, no distanciamento social, realmente começa a causar um estresse. Isso de um lado. De outro, essa comunicação completamente confusa e propositalmente confusa, eu diria, que não consegue agregar a sociedade num momento difícil. A pandemia está aí, ela não acabou. Então, mesmo essa estabilização e essa diminuição de casos, ela está se dando num patamar muito elevado da doença e qualquer situação de não cumprimento das regras já bem estabelecidas no mundo inteiro, que é o uso da máscara, distanciamento social, quer dizer, quem puder permanecer na quarentena, que permaneça, esse tipo de não aplicação dessas medidas, ela pode, de um momento para o outro, de novo retornar a níveis anteriores. Agora, chamando a atenção para que os níveis atuais são muito altos. Você ter esse número de mortes, menos de 700 por dia, num patamar ainda muito alto, isso é um indicador, claro, de que a pandemia está aí, presente, persistente no nosso país. Em relação à perspectiva da vacina, né? A gente tem duas vacinas aí, uma da Universidade de Oxford e outra da empresa chinesa Sinovac, desenvolvida em parceria com o Instituto Butantan. Como que você vê essa perspectiva e também se o Brasil pode acabar tendo problemas de distribuição em relação à imunização, já que inclusive já temos aí problemas, infelizmente, nos últimos anos relativos a outras doenças, Lúcia? Olha, a questão da vacina, primeiro, eu acho que é importante a gente trazer uma mensagem de que a vacina não é uma bala de prata. Quer dizer, numa doença complexa, que tem uma série de dimensões, você não pode imaginar que estará tudo resolvido e isso acabar criando uma falsa expectativa de que chegará a vacina e que está tudo resolvido. Não é bem assim. As duas vacinas, aliás, são 4 vacinas que estão sendo testadas no Brasil, que é a chinesa, a Sinovac, né, em parceria com o Instituto Butantan, do Instituto Oxford com a Fundação Oswaldo Cruz. Temos também no Paraná e na Bahia a experiência, a testagem lá com a vacina da russa, né? Então, e no mundo inteiro são inúmeras vacinas que estão sendo desenvolvidas nesse momento, né? Algumas já na fase 3, como é o caso, por exemplo, da vacina do Butantan, mas de qualquer maneira, isso até, digamos assim, essa ideia de que no fim do ano já teremos essa vacina, eu acho um pouco precipitada já trabalhar com essa ideia. Primeiro porque não só teremos que ter esses testes da fase 3 aprovados e registrados e a Anvisa sendo submetidos à Anvisa, mas também outro aspecto importante é que a distribuição, como você colocou. O Brasil, ao contrário até de outros países, como é o caso, por exemplo, dos Estados Unidos, o Brasil tem uma grande tradição
do Programa Nacional de Imunização via o Sistema Único de Saúde. É um país muito exitoso nessa experiência da imunização em massa da população brasileira, né? Nos últimos tempos, a gente tem tido um impacto muito grande e uma redução vergonhosa dos índices de imunização no Brasil por conta de uma série de fatores, entre eles, por exemplo, essa questão do negacionismo, que virou uma politização de uma questão técnica, de uma questão científica comprovada. Então, o retorno, por exemplo, do sarampo, a redução de imunização em vários lugares, se dá não só por essa questão de um negacionismo de um lado, mas de outro também por uma desestruturação do Sistema Único de Saúde. Quer dizer, então, há uma série multidimensional, os fatores que estão levando a essa diminuição da cobertura vacinal no Brasil. Isso de um lado, daquelas vacinas preconizadas pelo Ministério da Saúde. Outra questão é a vacina da Covid-19, que você precisa, uma vez estabelecido que tudo bem, a vacina passou por esses vários estágios, você tem a distribuição, que não é simples, porque você tem que garantir uma distribuição para milhões de pessoas, com rede de frios, atingir um grupo imenso de pessoas, estabelecer um cronograma que seria quais são os grupos prioritários, que obviamente serão os grupos de maior risco a essa doença, né? Seja os profissionais que estão em contato direto com essa questão, profissionais de saúde, outros profissionais, e ao mesmo tempo também o grupo de risco, como idosos e de comorbidades, né? Mas, de qualquer maneira, estabelecido isso, que é natural, isso já é uma experiência que se tem, não seria novo no caso do coronavírus, mas como a gente vai distribuir essa vacina nacionalmente para toda a população. Porque mesmo você tendo esse escalonamento dos grupos mais suscetíveis, você tem o objetivo de fazer uma imunização em larga escala para poder atingir aquilo que nós chamamos a imunidade coletiva, imunidade de grupo. De qualquer maneira, é uma expectativa, há essa esperança no ar, são muitas as experiências no mundo inteiro, mas não podemos tratá-la como se fosse uma bala de prata e, com isso, fazer um relaxamento generalizado que só agravaria o caso da pandemia. Nós temos que colocar na cabeça que nós estamos vivendo um momento excepcional, que esse momento excepcional não vai desaparecer como um passe de mágica. Nós vamos ter que conviver com essa doença e organizar a sociedade à altura desse desafio imenso que a humanidade está vivendo nesse momento. Então, a vacina é uma esperança? É. Ela poderá vir? Sim. Mas tem uma série de coisas a serem feitas, desde o envasamento da vacina, uma série de coisas que tem que ser feitas para que realmente a gente possa usufruir, se tudo for correr no melhor cenário possível, dos benefícios dessa imunização. Agora, Lúcia, ontem à noite o atacante Raniel dos Santos passou por uma cirurgia para drenar um hematoma que teve na perna direita após apresentar um quadro de trombose venosa profunda. E o jogador contraiu o Covid-19 no começo de setembro. Segundo o chefe do departamento médico do clube, Ricardo Galotti, é possível que a trombose seja decorrente da infecção pelo coronavírus. E muito se fala, né, quando a gente vê as estatísticas, Lúcia, aparece lá tantos recuperados. Mas recuperado significa que saiu do hospital e quase nada se fala a respeito das sequelas que a Covid-19 traz, nesse caso, sendo confirmada aí que é uma sequela de fato da Covid-19 para uma pessoa com 24 anos de idade. Hoje, o que já se sabe a respeito das sequelas decorrentes da Covid-19, Lúcia? Olha, primeiro que como é um vírus novo, muito está se aprendendo no desenrolar dessa pandemia, né? E uma das coisas que inicialmente parecia que era um vírus que preferencialmente atacava era o sistema respiratório, digamos assim,
Hoje já se sabe que é uma doença multissistêmica, portanto, ela afeta e atinge vários órgãos do corpo humano, né? Como o sistema cardiovascular, como o sistema neurológico, como a questão de tromboses, quer dizer, tem uma série de consequências. E muita gente, por exemplo, de casos menos graves da pandemia, da doença, da Covid-19, são casos que estão sendo estudados mundo afora e aqui no Brasil também há estudos já, com relação a sequelas. Algumas sequelas, por exemplo, como fadiga, como dificuldade respiratória, trombose tem sido uma dessas possíveis sequelas. Quer dizer, há um aprendizado nesse momento, mas uma coisa já está bem clara, que até os casos menos graves, eles podem apresentar essas sequelas, o que mostra a imensa responsabilidade que cada um de nós tem diante dessa doença, que é uma doença grave. E os casos mais graves, aqueles que tiveram que ser submetidos, por exemplo, a ser entubado, a uma assistência ventilatória mais exigente, esses casos também podem ter sequelas maiores, mas de qualquer maneira o que está se observando é que até os casos mais leves têm sequelas do sistema neurológico, que afeta, por exemplo, o olfato, uma série de coisas que estão acontecendo e que realmente são atribuídas já a essa doença da Covid-19, que é uma doença multissistêmica. E quando a gente vê os dados do Brasil, né, Lúcia, a gente está chegando próximo aí a 5 milhões de infectados, temos hoje 4.915.000. Quer dizer, se a gente for pegar uma porcentagem, mesmo que seja pequena, de pessoas que se recuperaram, mas que vão ter sequelas, obviamente que isso vai onerar o Sistema Único de Saúde. A gente já sabe aí que no pós-pandemia, né, quando os casos de fato diminuírem, vamos ter aí cirurgias que não foram feitas agora, que vão ter que ser feitas dentro do sistema, também outras doenças que acabaram tendo interrupção ou alteração no tratamento também vão voltar. Além disso, tem as pessoas com sequelas decorrentes da Covid-19. É preciso, portanto, a gente sabe que o SUS foi fundamental para que a pandemia não tivesse efeitos ainda maiores aqui no Brasil, mas pensando no futuro vai ser preciso mais investimento, Lúcia. Com certeza, e nós, os SEBs, da Conselho Nacional de Saúde, de várias entidades da saúde coletiva, da saúde pública do Brasil, estamos numa campanha nesse momento. E a campanha é exatamente para que a gente está sendo discutido no Congresso Nacional, o orçamento para 2021, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, né? E nós consideramos que se não houver um aporte significativo para o SUS, e nós estamos colocando, o SUS vai perder de cara 35 bilhões o ano que vem. Já tinha perdido por conta da emenda constitucional do teto dos gastos, a emenda 95, que nós queremos derrubar essa emenda constitucional, porque ela é um crime contra a população brasileira, e, na verdade, esse orçamento de mais pelo menos aquilo que foi o orçamento emergencial para o enfrentamento da pandemia esse ano, sem entrar em detalhes se foi bem aplicado ou não, porque muitos desses recursos sequer foram utilizados adequadamente, mas o que nós estamos propondo é um orçamento de pelo menos 168 bilhões para 2021, porque tudo isso que você comentou é verdadeiro, há uma demanda represada enorme esse ano, há realmente esses pacientes que têm sequelas e é cada vez mais claro que isso está acontecendo e que é um número enorme diante do volume enorme de casos que o Brasil está tendo. Quer dizer, então, isso vai exigir um sistema de saúde de muita qualidade e muito robusto para atender essa demanda e esse desafio da sociedade brasileira. Mais uma vez eu digo, a gente vai se juntar enquanto sociedade para defender políticas públicas fundamentais que possam, de fato, incidir e impactar sobre essas consequências, não só da pandemia, mas realmente um atendimento de qualidade à população brasileira.
E isso significa, de imediato, essa petição pública que nós estamos, junto com o Conselho Nacional de Saúde, que lidera essa petição pública, já estamos com quase 200 mil assinaturas, mas é importante que todos possam se engajar nessa luta, porque sem estarmos unidos em torno dessa defesa do Sistema Único de Saúde, não será por milagre que isso ocorrerá. Isso vai depender da ação de cada uma de nós, brasileiras, brasileiros, em torno de a união da sociedade para a defesa dessa política pública fundamental para o Brasil, que é o Sistema Único de Saúde. Lembrando ainda que além da demanda reprimida das pessoas que também vão sofrer com sequelas da Covid-19, a própria distribuição da vacina também está ali dentro do Programa Nacional de Imunização no âmbito do SUS também, Lúcia. E na verdade isso que seria a favor do Brasil, porque a gente tem essa experiência enorme do Programa Nacional de Imunização, mas, como você disse, isso é o SUS, entendeu? Para atingir milhões de pessoas, para uma possível vacina que poderá estar disponibilizada depois de passar por todas essas fases 1, 2, 3 de testagem da vacina, mas para distribuí-la, para que a população seja amplamente vacinada, nós temos que ter um sistema único de saúde vigoroso, para que realmente a gente atinja capilarmente cada comunidade, cada território do Brasil de uma forma organizada, que não se forme aglomerações, porque nós não podemos estar distribuindo uma vacina contra a Covid-19 provocando aglomerações. Então é todo um planejamento estratégico que tem que ser realizado, que depende de uma inteligência organizativa que o Sistema Único de Saúde tem, mas que para isso ele precisa ter recursos para poder colocar em prática essa experiência que ele tem de muitos anos. Tá certo, Lúcia. Queria agradecer sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima. Muito obrigada e bom dia. Bom dia. Conversamos aqui com a presidenta do Centro Brasileiro de Estudos da Saúde, médica sanitarista e pesquisadora da Fiocruz, Lúcia Souto. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.